As duas próximas lâminas são só algumas tabelas que mostram mais ou menos o que eu havia dito anteriormente, ou seja, a taxa de inflação, ela tem, ao longo dos últimos anos, ela vem, com exceção de 2010, ela vinha mantendo uma trajetória relativamente de declínio. A taxa de crescimento do PIB, que é a segunda coluna, ela mostra uma tendência de crescimento que a gente chama de stop and go. Ora, o crescimento é 5,7, no ano seguinte é 3,2, ora cresce 6,1, ora cresce 0,6 negativo e assim por diante. Ou seja, um conjunto de dados aí para a gente mais ou menos entender como é que os principais indicadores da economia brasileira se comportaram de 99 para cá. Duas coisas que eu acho importante chamar a atenção. Primeiro, o comportamento da taxa média de câmbio. Se a gente pegar a taxa média de câmbio, seja em fim de período, ou seja, em dezembro de cada ano, seja a média anual, existe uma nítida tendência de apreciação da taxa de câmbio. Eu diria que esse é o principal problema hoje da economia brasileira. Ao invés de estarmos nos preocupando com a inflação, se vai ultrapassar ou não os 6,5%, que é o teto da meta de inflação, a preocupação central é a tendência de apreciação cambial, que não somente faz com que nós tenhamos, no curto prazo, uma perspectiva de crise de balanço de pagamentos, mas, fundamentalmente, faz com que você tenha um processo de desindustrialização da economia como um todo. Continuando nas tabelas, né, também mostra comportamento de exportação, importação e assim por diante. Ou seja, é um conjunto de dados que eu trouxe meramente para aqueles que não são familiarizados e que não são economistas, não é o caso do Calazans, não é o caso do Ario, né, só para ter uma ideia mais ou menos da dimensão dos números que a gente está tentando passar para vocês, né. Mas o mais importante, conforme eu disse para vocês, e gostaria de centrar, é essa combinação de crescimento, de inflação e resultado das contas externas, porque isso, de certa maneira, sinaliza para onde vai a política monetária, para onde vai a política fiscal e para onde vai a política de câmbio. Entrando especificamente naquilo que eu acho importante, primeiro, só deixar claro, por que eu fiz questão de resgatar a política econômica após o regime de inflação? Porque se eu vou apresentar, na última etapa, uma proposição de política econômica alicerçada no novo desenvolvimentismo, eu tenho que tentar mostrar quais são as inconsistências dessa política, quais são os resultados dessa política e quais são as críticas que se faz a essa política. Antes de entrar especificamente na agenda novo desenvolvimentista, é importante, eu acho, que a gente tentar fazer uma análise comparativa entre o velho desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo, ou seja, o que o adjetivo novo quer dizer em relação ao adjetivo velho, digamos assim, né? A primeira questão, então, resgatando aí a ideia do velho desenvolvimentismo, é que a influência intelectual, e diria eu até a influência pragmática do velho desenvolvimentismo é a CEPAL, ou seja, a CEPAL que se propunha, primeiro, a criticar as ideias de livre comércio alicerçadas nas vantagens comparativas ricardianas, e segundo, mostrar que a deterioração dos termos de troca parece que não é o que ocorre hoje em dia, ou seja, hoje em dia você tem uma elevação, ironicamente, tem uma elevação dos preços das commodities agrícolas e minerais em deterioração dos produtos manufaturados e semi-manufaturados, mas naquela ocasião era justamente o inverso, ou seja, a deterioração dos termos de troca era desfavorável para economias em processo de desenvolvimento. Então, essa influência teórica e a inserção da CEPAL no pensamento latino-americano, mais especificamente na América do Sul, fez com que fossem propostos um conjunto de articulações, né, que eram, em última instância, um processo substitutivo de importações, um Estado intervencionista no sentido de ser um planejador, de ser um financiador e ser um produtor de bens de capital, como um todo, e, mais ainda, uma industrialização, um processo de dinâmica de crescimento alicerçada no tripé Estado, capital estrangeiro, basicamente esse capital estrangeiro em maior escala, e o capital nacional em menor escala. Esse projeto de desenvolvimento velho desenvolvimentista, ele, de certa maneira, eu vou entrar numa seara que é do professor Pedro Fonseca, eu estarei provavelmente cometendo um pecado a fazer meus comentários, mas de qualquer maneira me atrevo a fazê-los. Esse processo, de certa maneira, teve uma dinâmica entre
os anos 40, segundo metade dos anos 40, até mais ou menos final dos anos 50. Né? E esse problema ele acabou sendo, esse projeto acabou sendo, digamos assim, questionado, e questionado basicamente nos anos 80, por uma questão específica. Primeiro, pelo fato de que você não teve uma burguesia nacional consolidada como projeto, de repente, de inserção no país. Segundo, você não teve políticas de longo prazo sendo dinamizadas para enfrentar crises adversas, principalmente de balanço de pagamento. E a questão que sempre se manifesta o fato de que, em todos os momentos, a discussão em torno da reforma agrária ela sempre foi postergada. Né? Então, o segundo passo que eu quero mostrar com essa lâmina ainda é que, ao longo desse período, que eu chamei de desenvolvimentismo dos anos 50 até os anos 80, onde se encerra nos anos 80, né, se encerra basicamente por quê? Porque você tem um processo de aceleração de inflação, você tem um processo de déficit fiscal e déficit externo significativo e assim por diante. Nos anos 90, você tem a substituição desse processo velho desenvolvimentista pelas medidas que eu chamo que todos nós chamamos de adoção do consenso de Washington, que, em última instância, estavam alicerçadas em disciplina fiscal, reformas institucionais, seja previdenciária, trabalhista, assim por diante, liberalização comercial e etc. Ou seja, ao longo desse período, a gente pode dizer que, dos anos 80 para cá, a economia brasileira tem como preocupação controlar o processo hiperinflacionário, tem como preocupação conviver com instabilidades cambiais e, especificamente, a partir dos anos 90, quando você tem a plena aceitação dos princípios do consenso de Washington, é que você começa a articular uma política econômica, seja com o Plano Real e seja logo em seguida com uma nova fase do Plano Real, que é o regime de meta de inflação. O que vem a ser o novo desenvolvimentismo? Ou seja, o que ele se diferencia do velho desenvolvimentismo e o que ele é semelhante ao velho desenvolvimentismo, né? Primeira questão é que você tem que entender que o desenvolvimento, ele concomitantemente, ele tem que ser observado sob a ótica econômica e sob a ótica social, ou seja, a ideia de crescimento com inclusão social, essa é a questão central, né? E isso está relacionado, pelo menos, a alguns aspectos. Primeiro, entender que a estabilidade macroeconômica não é somente a estabilidade dos preços. Ou seja, estabilidade macroeconômica é manter a inflação sob controle, mas concomitantemente você ter um crescimento sustentável e com a inclusão social e, principalmente, você ter equilíbrios fiscais e externos. Ou seja, estabilização macroeconômica significa, em última instância, não ser irresponsável em termos fiscais, olhar os desequilíbrios da conta de balanço de pagamento, não se preocupar única e exclusivamente com a questão inflacionária e assim por diante. Segunda questão que eu acho importante chamar a atenção é que Estado e mercado são duas instituições complementares, ou seja, não existe a questão de que há uma substituição do processo produtivo pela ótica do Estado ou que haja predominância do mercado sobre a ótica do Estado. Ou seja, o novo desenvolvimentismo entende que Estado e mercado, e vou repetir essa ideia, são duas instituições que têm simbiose, que têm sinergia. Ou seja, Estado existe fundamentalmente para tentar não somente mitigar as falhas de mercado, mas, de uma certa maneira, para fazer com que a sua ação intervencionista, a sua ação condutora, a sua ação regulatória, seja capaz de fazer com que as tomadas de decisões dos empresários, dos consumidores, seja realizada. Então, a segunda questão é essa, ou seja, existe uma relação de complementaridade entre Estado e mercado, não são duas instituições completamente distintas e dissociadas. Terceira questão, a ideia de um Estado forte. A ideia de Estado forte aqui não é o tamanho do Estado em si. O Estado pode ter uma representação de 70% do PIB e pode ser extremamente fragilizado para tomar decisões importantes para a dinâmica de crescimento, dinâmica de distribuição. Estado forte no plano político, no plano regulatório, no plano financeiro e no plano indutor de demanda efetiva. Exemplo específico, ou seja, a ação contracíclica do Estado, mais uma vez, se foi uma ação contracíclica intencional ou foi meramente
por contextualização da crise, isso é outra questão, mas a ação indutiva do Estado pós-crise financeira internacional, ou seja, a ação do Estado a partir do primeiro trimestre de 2009, foi fundamental para que a economia brasileira não tivesse uma taxa de crescimento negativa mais dinâmica em 2009 e foi fundamental para que nós tivéssemos uma recuperação tão virtuosa como tivemos no ano passado. Então, o Estado forte no plano político, no plano regulatório, financeiro e no indutor de demanda efetiva é uma terceira condição. A quarta questão é que a política macroeconômica ela tem que ser implementada tendo como referência o primeiro ponto, ou seja, entendendo que a estabilidade macroeconômica é controlar a inflação, é prover crescimento sustentável com a inclusão social e é olhar os equilíbrios fiscal e externo, a política macroeconômica ela tem que ser operacionalizada não para criar incerteza nos agentes econômicos, mas muito pelo contrário, para tentar reduzir as incertezas nos agentes, para os agentes econômicos. Ou seja, a ideia de incerteza aqui? A ideia de incerteza é que uma coisa é eu ter conhecimento sobre o comportamento, por exemplo, o comportamento de um jogo de dados. Se eu escolher o número 6, eu tenho a probabilidade 1 sobre 6 de acertar o número 6, por exemplo. Isso eu mensuro em termos de risco probabilístico, isso é meramente uma questão de estatística e de comportamento probabilístico. Tá? Incerteza é quando eu não tenho conhecimento dos fenômenos que vão ocorrer no futuro em relação à política econômica, em relação à questão social, em relação aos conflitos bélicos e assim por diante. Então, a ideia fundamental é que todas as relações sociais de produção que envolvem aspectos econômicos, envolvem aspectos sociológicos e assim por diante, são permeadas por incerteza do que vai acontecer no futuro. Se eu não tenho capacidade de prever o que vai acontecer no futuro, o Estado tem que criar condições, esse Estado forte politicamente, forte em termos de regulação e assim por diante, tem que criar condições para que as tomadas de decisões dos agentes sejam as menos incertas possíveis para que ele possa arriscar no investimento, para que eu possa arriscar na tomada de decisão de consumo e assim por diante. Ou seja, essa ideia de Estado forte e política macroeconômica para mitigar as incertezas é o que o Keynes chamou no capítulo 24 da Teoria Geral, eu criar um ambiente institucional, ou, usando a expressão do Keynes, a socialização do investimento para a realização de gasto de consumo e investimento. Socialização de investimento foi uma metáfora que o Keynes usou meramente para dizer, eu tenho que ter um Estado que crie condições para que as incertezas da economia sejam menores possíveis, para que os agentes tomem suas decisões de risco. Tá? A quinta questão é que esse crescimento econômico ele tem que olhar duas esferas. É o que a gente chama de crescimento econômico voltado para o mercado externo, é o que está escrito Export-led Growth, ou crescimento econômico voltado para o mercado interno, ou Domestic-led Growth. Ou seja, ou eu tenho um crescimento econômico que volta-se para fora, ou eu tenho um crescimento econômico que volta-se para dentro. Especificamente, a China é um típico país que volta-se especificamente para fora. Seria um Export-led Growth. A Índia é um crescimento que volta-se um pouco para o mercado externo, mas predominantemente para o mercado doméstico. O que está dizendo aqui, em última instância, é que o crescimento da economia brasileira tem que ser alicerçado tanto para fora, para ficar cada vez menos dependente de ingresso de poupança externa, dependente de ingresso de capitais, bem como tem que ser voltado para dentro. Por quê? Porque todas as respostas que foram dadas em termos de estímulos de política macroeconômica nos últimos anos, em todas as crises que nós passamos, o mercado interno sempre foi um mercado extremamente importante para a recuperação da economia.